O pastor Samuel Ferreira, também bispo, né? Não é só pastor e bispo Samuel Ferreira, lá da Assembleia de Deus do Brás, fez declarações polêmicas. Essas declarações polêmicas fizeram pessoas rasgarem as suas vestes, se cobrirem com um pano de saco e jogarem cinzas sobre as suas cabeças, porque elas não admitem aquilo que o pastor Samuel Ferreira fez a respeito de um determinado candidato a prefeito de São Paulo. Vai. Não! Nossos comerciais, por favor. Pois bem, nós vamos reagir a esse vídeo onde o pastor Samuel Ferreira faz exatamente essas declarações. E para você que acredita que esse vídeo é apenas um vídeo qualquer, eu devo dizer que esse vídeo, como qualquer outro aqui do canal, preza pelo sola escritura. Esta igreja é sua, esse povo é seu. Vou, nos locais que puder, fazer campanha aberta e totalmente. Quer que eu lhe diga? É o mínimo que eu posso fazer por quem respeitou os crentes nessa cidade. Prefeito, esta igreja é sua, esse povo é seu. Todo mundo já entendeu e vai sair daqui hoje fazendo o serviço que tem que ser feito. Eu quero lhe dizer que quando você estiver triste, pensa em nós, porque nós vamos estar orando por você, pela sua família, pela sua administração. A Bíblia diz que Deus disse a Abraão: quem te abençoar, eu abençoo. Você nos abençoou e Deus vai abençoar você. Com uma calorosa salva de palmas, com a palavra, Ricardo Nunes, o prefeito de São Paulo. Você acabou de ouvir aí esses absurdos. E se você tiver um pouquinho de cristianismo dentro de você, eu tenho certeza absoluta que você está enojado, que você está com vontade de vomitar. Porque em poucos segundos você viu um púlpito se transformar em um palanque político. Esta igreja é sua, esse povo é seu. E eu não sei qual é a desculpa que o pastor vai dar para ter cometido esse tipo de coisa. Não sei se ele vai falar que ele teve um sonho, que Deus mandou ele fazer isso, que foi uma revelação especial de Deus ou qualquer coisa nesse sentido. Mas isso é enojador. Agora, antes de eu tecer comentários a respeito deste vídeo, eu preciso dizer que eu quero espantar daqui aqueles que são apenas hipócritas. Sai daqui, seu demônio, morre! Aqueles que estão bravos, nervosos com o pastor Samuel Ferreira, mas que em tempos passados apoiava plenamente os púlpitos se transformando em palanques políticos. Porque se esse vídeo do pastor Samuel Ferreira deixou você enojado, esse outro vídeo que eu vou colocar aqui também deveria provocar em você essa vontade de vomitar. Dá uma olhada. E aí? Você ficou enojado também com esse ou só foi com o primeiro vídeo? Porque se você não ficou enojado, com vontade de vomitar desse segundo vídeo, isso é sinal de que você tem o seu bezerro de ouro. Isso é sinal de que você só está protegendo o seu político favorito. Afinal de contas, ver uma igreja inteira gritando mito para um político, como se o próprio Messias estivesse presente ali, é algo enojador, tanto quanto aquilo que o pastor Samuel Ferreira fez na sua igreja. Então, se você acha o primeiro vídeo realmente algo que dá vontade de vomitar, mas esse segundo vídeo você começa a passar pano, dizendo coisas que, olha, não é a mesma coisa, são diferentes, sabe? A gente tem que levar em consideração o período em que estávamos vivendo naquela época. Pois bem, você é um passador de pano. Você não está nem um pouco preocupado com a igreja, você só está preocupado com o tipo de bezerro de ouro que a igreja está levando para os seus púlpitos. Porque se o bezerro de ouro for aquele que você apoia, para você está tudo bem. E esse vídeo então não é para você. Eu fiz questão de falar isso logo no início desse vídeo para que você possa sair tranquilamente deixando o seu dislike e eu possa continuar com aqueles que verdadeiramente estão preocupados com a igreja. A primeira coisa que eu preciso falar sobre o absurdo desse vídeo é como o pastor acredita que a igreja é um patrimônio pessoal dele. Ao oferecer a sua igreja para outra pessoa, ele deixa muito claro que ele acredita que a igreja faz parte do seu patrimônio pessoal. Faltou ele falar que, olha, vou embrulhar para presente e o senhor pode levar para casa.
Foi praticamente isso que ele fez com a igreja. E eu não sei se os membros de lá, quando se tornam membros, eles assinam qualquer documento autorizando o pastor a utilizar eles como moeda de troca em questões políticas. Não sei se existe ali uma assinatura dando ao pastor Samuel este poder de utilizá-los como moeda de trocas em campanhas políticas. Mas, pelo aplauso da igreja, como toda a igreja aplaudiu após a fala do pastor, eu acredito que, se não está assinado, pelo menos tacitamente, muitos membros dali acreditam que sim, que o pastor pode utilizá-los como moeda de trocas em campanhas eleitorais. E veja, muitas pessoas acreditam realmente que a igreja é um patrimônio pessoal do pastor. É mentira! Em um vídeo passado que eu fiz aqui no canal, e eu falei que a igreja não era do pastor e que uma igreja deveria ter o poder para destituir o seu pastor, ou seja, em assembleia de todos os membros da igreja, a igreja teria que ter esse poder para destituir um pastor que não estava verdadeiramente guiando aquelas pessoas ao evangelho. Eu recebi vários comentários dizendo: é isso mesmo, o pastor que construiu a igreja, o pastor que trabalhou pelaquela igreja e depois os irmãos vão colocar ele para fora. Pois bem, muitas pessoas acreditam exatamente assim, que se o pastor trabalhou naquela igreja, se o pastor levantou aquela igreja, os membros então são propriedades dele. Aquela igreja é propriedade dele e ele tem direito a fazer o que quiser com aquela igreja. E é exatamente isso que o pastor Samuel está fazendo. Está dando ela para quem ele bem entender. Esta igreja é sua, esse povo é seu. E eu quero chamar a sua atenção para que você note que tanto o pastor com essa fala, quanto a reação da igreja ao aplaudir essa fala, demonstram que nenhum dos dois sabe exatamente o que é uma igreja. Nenhum dos dois tem a real consciência daquilo que a Bíblia fala sobre o que é uma igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o rebanho de Deus. A igreja é a noiva de Cristo. Ele está dando a noiva de Cristo a um candidato político. É exatamente isso que ele está falando. Bem, eu não acredito que ele saiba realmente o que é uma igreja, porque se ele o soubesse, ele não faria isso. Ele não daria a noiva de Cristo a um candidato político. E eu tenho também absoluta certeza que durante pregações é bem possível que esse mesmo pastor tenha ensinado a esta igreja que o Senhor Jesus é o Senhor daquela igreja, que Jesus é o cabeça daquela igreja e que todos que estão ali são servos do Senhor Jesus e não do pastor daquela igreja. Eu tenho absoluta certeza que nas pregações que ele faz, ele deixa isso bem claro e bem evidente. Entretanto, na prática, ele age como se a igreja fosse dele, como se todos ali fossem servos dele e que ele pode então fazer o que quiser. Ele pode inclusive passar esta igreja para um candidato político. E é isso que ele fez. Esta igreja é sua, esse povo é seu. Ele passou a noiva de Cristo para um candidato político. Agora, veja a gravidade disso. Não é possível que você esteja numa igreja onde faz exatamente esse tipo de coisa e você continue a aplaudir. Se você faz isso, você não entendeu absolutamente nada do que é essa igreja. Você realmente acha que a igreja é apenas mais um clube ou um comércio, que você participa ou não, e que lá em cima está o pastor que é o presidente, o CEO daquela igreja, e é ele que determina para onde a igreja deve ir e para onde ela não deve ir. Que isso? Você não fala mais do meu trabalho nessa casa. E você não vai mais abrir a boca para falar do meu batalhão nessa casa. Você tá entendendo? Isto não é ser igreja. Isso está longe de ser aquilo que Cristo definiu para a igreja. Então, o meu conselho é que você estude um pouquinho a respeito do que é ser igreja, qual o seu papel dentro da igreja. E o pastor Samuel Ferreira deveria saber que aquilo que não é dele não pode ser dado para outra pessoa. O meu segundo argumento a respeito deste vídeo é o fato de nós termos inaugurado o voto de cabresto gospel. Já tem algum tempo que nós inauguramos esse tipo de voto de cabresto. Sim, não foi com a fala do pastor Samuel Ferreira que isso foi inaugurado. Já tem algum tempo que nós vemos isso por aí. Mas nós temos, então, um novo tipo de coronelismo. Porque, afinal de contas, antes existiam os coronéis que faziam aquele povoado, aquelas pessoas daquela determinada cidade, votar em um determinado candidato. Mas agora nós temos pastores, bispos, apóstolos, chefe de gabinete de Jesus Cristo, seja lá o título que tenha, fazendo com que o povo daquela igreja vote em um determinado político.
Sim, nós temos então o voto de cabresto gospel. O mundo gospel não anda bem, não anda. E veja, se você for candidato a qualquer cargo político, faz muito sentido você gastar mais tempo e dinheiro cooptando algumas igrejas, alguns pastores, do que você fazer campanhas políticas, estratégias políticas, porque cooptar uma igreja só tem vantagem, e é muita vantagem para o candidato político. Porque aquela igreja, além de vir com todos aqueles votos de cabresto por causa do pastor, do bispo ou do apóstolo, ela também vem com orações. Orações para que aquele candidato seja eleito. Sim, as orações vão ser feitas por toda aquela igreja para que aquele candidato ganhe. Então, além do voto, nós temos uma oração de desejo daquelas pessoas que aquele candidato se eleja. Mas a promoção da igreja não para por aí. Quer pagar quanto? Porque o pastor Samuel Ferreira, ele não só falou que aquela igreja era daquele candidato, mas falou que aquela igreja iria fazer o que precisava ser feito para que aquele candidato fosse eleito. Ou seja, ainda ganhou trabalhadores que vão trabalhar para aquele político e que não vão receber um tostão furado. Então, aquelas pessoas serão cabo eleitorais, obviamente, não vai ser toda a igreja que vai realmente acampar aquela ideia, mas muitos daqueles ali vão acampar essa ideia e vão verdadeiramente trabalhar gratuitamente para que aquele candidato seja eleito. Então, você observa o quanto para um candidato é melhor cooptar pastores, bispos e apóstolos do que fazer uma campanha por aí, por fora. Quanto é melhor para esses candidatos vincular a sua imagem a uma mega igreja, porque afinal de contas aquela mega igreja vai trabalhar quase que gratuitamente para aquele candidato. Só não é gratuitamente porque, na maioria das vezes, e eu não estou dizendo que é esse o caso, não quero ser processado, então, hipoteticamente, os líderes da igreja ganham muita coisa. Realmente ganham muita influência política, ganham até questões financeiras. Quando a igreja precisar de alguma coisa, é esse político que vai socorrer, mesmo que quando a igreja precisa seja algo assim, no mínimo duvidoso, mas esse político vai estar lá, afinal de contas, ele sabe que haverá eleição daqui a 4 anos e vai precisar dessas mesmas pessoas para ganhar a próxima eleição. Então, para um político se aliar a uma grande igreja é a melhor coisa que pode acontecer na vida dele. Ele garante muitos votos, ele garante uma força de trabalho gratuita praticamente, e nós temos ainda as orações de brinde, todo aquele povo orando para que ele seja eleito. Obviamente, uma pessoa dessa acredita que Deus vai elegê-lo pelas orações dessas pessoas quando ele está fazendo tudo isso por interesse próprio. É um Deus totalmente diferente da Bíblia, mas ele acredita dessa forma. E aí, nesse quesito, nós temos um outro problema, que é o que acontece com as pessoas ali dentro daquela igreja que não apoiam aquele candidato. E diferente daquilo que o pastor disse, né, de dar à igreja de porteira fechada para o político, ele não apoia outro político. O que acontece com essas pessoas? Elas continuam sendo membros da igreja? Não. Elas podem se manifestar? Elas podem falar que elas não vão votar naquele candidato, não acham que aquilo é o melhor? Tem esse espaço para discussão? Ou o pastor falou lá em cima, a água parou e agora não há mais discussão sobre esse assunto? Afinal de contas, o bispo, o apóstolo, o chefe de gabinete de Jesus Cristo definiu que aquele era o candidato enviado de Deus para aquela igreja. Será que não vai ter alguns interesses conflitantes do tipo, olha, essa pessoa vai acabar não subindo na hierarquia da igreja, sim, porque essas igrejas têm muita hierarquia, e essa pessoa então vai ser preterida, porque afinal de contas ela não era leal com o seu pastor presidente. Então, como é que você vai colocar uma pessoa dessa em um cargo de liderança? Será que essas pessoas que discordarem da visão do pastor presidente não serão consideradas desviados políticos? Uma espécie ali de leprosos daquela igreja, os intocáveis, pessoas que não devem se aproximar dela, que o melhor é que elas nem estivessem ali naquela igreja, afinal de contas, nós devemos ser um, assim como o povo foi lá em Babel, como eu já escutei diversas vezes. Essas são perguntas que você deve responder aí na sua cabeça. Se você está numa igreja dessa, né, que está fazendo campanha dessa forma, será que se você não engajar nessa eleição, assim como outros estão engajando, você verdadeiramente terá as mesmas oportunidades dos outros que engajaram? E eu estou falando isso porque eu já presenciei isso em uma igreja que eu participava. Um determinado candidato estava ali e ele estava sempre falando sobre a sua candidatura, a igreja inteira apoiando, os líderes da igreja colocando ele no púlpito para falar e dizendo o quanto nós deveríamos votar nele e o quanto seria essencial para que essa pessoa estivesse lá
no cargo político, inclusive para ajudar a igreja quando esta igreja precisasse. E teve um determinado momento que ia ser inaugurado o comitê eleitoral desse candidato. E aí toda a igreja foi convocada. O meu líder falou para mim que eu deveria comparecer a essa inauguração e eu disse que eu não iria, que eu não participaria de nada político que envolvesse a igreja, que eu não iria colocar a minha membresia da igreja submetida a um cargo político. E veja só, eu fui severamente disciplinado, porque eu não participei da inauguração do comitê eleitoral desse político. E sei de outras pessoas que também sofreram a mesma punição por não concordar de envolver a igreja com essas questões políticas. Então, a minha pergunta para você é, será que isso, porventura, ocorreria nessas igrejas que estão fazendo exatamente a mesma coisa que o pastor Samuel Ferreira fez na sua igreja? Eu acredito que sim. E para finalizar, eu deixaria uma outra pergunta aqui. Imagine Paulo, o apóstolo Paulo, adentrando a igreja quando o pastor Samuel Ferreira estivesse falando exatamente o que ele disse. Imagine Paulo entrando lá e ouvindo o pastor daquela igreja dizendo exatamente as palavras que ele disse. Esta igreja é sua, esse povo é seu. Nós somos o teu povo, ou esse povo é teu. Imagine o apóstolo Paulo. Eu daria tudo para ver uma cena dessa. Eu daria tudo para ver o que o apóstolo Paulo faria ao adentrar uma igreja e visse o seu pastor falando que aquela igreja era de um determinado político, que aquele povo era de um determinado político. Sinceramente, eu pagaria uma nota alta para ver uma cena dessa. E aí eu fico pensando, será que Paulo utilizaria, por exemplo, o texto lá de 1 Coríntios 1,13, ao dizer, foi por acaso Ricardo Nunes crucificado por vocês? Será que ele exortaria dessa maneira, um pouco mais branda, subiria no púlpito e falava, olha, Ricardo Nunes não morreu por ninguém, não foi crucificado por ninguém, não tem poder de salvar ninguém. Então por que vocês estão falando que essa igreja, que esse povo é dele? Bem, talvez esse seria o estilo do apóstolo Paulo. Mas eu acredito que em casos graves como esse, ele utilizaria mais ali 1 Coríntios 5,5 e diria que aquela igreja seria entregue a Satanás para que a sua carne fosse perdida, mas o seu espírito fosse salvo. Eu quero concluir então revisando os 3 pontos principais desse vídeo. Primeiro, se você está bravo com o pastor Samuel Ferreira apenas porque ele está dando essa igreja para o Ricardo Nunes e não para o seu candidato preferido, você então é um hipócrita, é um fariseu. Você não tem zelo pela igreja. Você só está bravo porque o bezerro de ouro que está sendo adorado é um outro bezerro e não seu. Converta-se, arrependa-se. Em segundo lugar, a igreja não é propriedade do pastor, então ele não pode dar ela para ninguém. O que o pastor Samuel Ferreira fez, e muitos pastores e bispos estão fazendo por aí nas campanhas eleitorais, é estelionato. É dar alguma coisa que não é dele. Isso é estelionato, isso está tipificado no Código Penal brasileiro. Estelionato é você vender uma coisa que não é sua, é você dar uma coisa que não é sua. Isso é estelionato, ok? Então, pastor Samuel Ferreira, arrependa-se, porque isso é estelionato. Você está dando uma coisa que não é sua. Pastores que estão dando as igrejas para candidatos políticos, arrependa-se, porque o que você está fazendo é estelionato. Em terceiro lugar, se você está numa igreja que pratica esse tipo de coisa, se você está vendo a igreja fechar com um candidato, saiba que você está sendo utilizado como moeda de troca pelos líderes dessa igreja. E não importa o quão pareça espiritual o que eles estão fazendo, o quão pareça que eles estão protegendo a sociedade. Olha, nós estamos trazendo aqui o candidato tal, porque você sabe, ele tem questões morais iguais às nossas, ele vai defender a moralidade bíblica cristã evangélica lá na Câmara, lá na Prefeitura, lá no Congresso. Deixa eu te falar, este é apenas o discurso. Saiba, os líderes dessa igreja provavelmente estão levando alguma coisa. Seja influência, seja poder, seja questão financeira, seja alguns parentes desses líderes que serão colocados lá como cabide de emprego. Alguma coisa eles estão levando. Eles não estão fazendo isso porque eles querem a sociedade ética e bonitinha. Eles não estão fechados com esse candidato porque eles estão preocupados com a moral. Eles estão fechados com esse candidato
porque pessoalmente eles vão levar alguma coisa em troca. Nem que seja mais poder, nem que seja o fato de poder chamar um deputado, um vereador para resolver determinada questão quando ele precisar, quando os seus amigos precisarem ou quando a própria igreja precisar de alguma coisa. Alguma coisa está sendo levada. Pesquise, investigue para você ver. Investigue os candidatos que a sua igreja está fechado, aqueles que realmente ela está fazendo campanha. Você vai verificar que tem alguma coisa em troca. Eu te garanto isso. Muito bem, pessoal, este é o vídeo de hoje. Deixe lá embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Inscreva-se se você não for inscrito. Deixe o seu like. Fiquem com Deus. Um grande abraço e lembre-se sempre, sola Escritura.